Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, recentemente a União Europeia aprovou uma lei de liberdade de imprensa com o objetivo de proteger jornalistas. O que o senhor destaca nessa lei? Eu destaco a aparente contradição de um continente como a Europa, principalmente na sua parte ocidental, precisar ainda de uma legislação que proteja a imprensa e a liberdade de imprensa após tantos séculos de respeito a esse direito. A Lei de Liberdade dos Meios de Comunicação, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, ela é muito importante porque, inclusive, ela lida com alguns assuntos especificamente que no passado não tinham ainda, porque não existiam as condições, não tinham ainda nenhuma proteção. Por exemplo, a lei trata especificamente de questões como o financiamento dos meios de comunicação públicos e a escolha dos dirigentes dos meios de comunicação públicos. Como você sabe, a Europa Ocidental e a Europa Oriental também, eles têm uma tradição muito grande de rádio e televisão públicas, mas eles não devem ser, pela sua concepção, órgãos de governo, eles são órgãos da comunidade. E o que nós estamos vendo na Europa é que uma série de governos de extrema-direita tem transformado as suas emissoras públicas em emissoras governamentais. Outro aspecto que foi discutido e decidido pela Lei da Liberdade dos Meios de Comunicação é o direito do sigilo da fonte do jornalista, que é um direito que poucos países do mundo, poucas sociedades no mundo garantem. O Brasil é uma delas. Então, com a progressão dos regimes de extrema-direita na Europa, só para citar alguns casos, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, até muito pouco tempo a Polônia, eles têm usado, por exemplo, softwares espiões para vigiar jornalistas. Essa nova lei, essa nova legislação, diz que isso só pode ser possível em casos de investigação de crimes graves e com uma autorização judicial independente. São situações novas, algumas, outras nem tanto, que a Lei de Liberdade dos Meios de Comunicação, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu há alguns dias, trata de proteger. Professor, ainda que a gente tem aqui no Brasil a garantia do sigilo da fonte, a gente não tem mais a lei de imprensa. Dentro do contexto que a gente vive mundialmente e também aqui no Brasil, isso seria uma necessidade? Pois é, Márcia, esse é um assunto ao qual eu me dedico há bastante tempo. E eu sempre defendi a tese de que não é necessário uma lei específica de imprensa, porque a Constituição já garante, em primeiro lugar, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Em segundo lugar, garante o direito de resposta. E existe toda a legislação penal. No entanto, nos últimos anos, eu tenho começado a rever essa minha própria posição, porque nós vivemos aqui esse período terrível de obscurantismo, que foram os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, e não estamos livres de que algo similar volte a acontecer brevemente. Talvez seja necessário, como a União Europeia acabou achando que era necessário, uma lei que tente garantir de forma mais firme os direitos de liberdade de expressão e os direitos da prática da imprensa independente. Então, como você disse, graças a uma decisão já antiga, capitaneada pelo ministro Aires Brito no Supremo Tribunal Federal, a lei de imprensa da ditadura militar foi considerada inconstitucional. Mas, também, como você disse, não houve uma substituição por uma outra legislação específica. Talvez seja o caso, sim, de se começar a pensar nisso, porque as ameaças à liberdade de expressão têm aumentado no mundo todo e certamente vão aumentar no Brasil também, e espero que não com sucesso, mas certamente vai ser necessário algum tipo de instrumento jurídico que garanta essa liberdade
com mais rigor. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.